Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar aqui nessa casa, estar com vocês para mais um momento de reflexão. Que a espiritualidade nos inspire, que nos dê a capacidade de transmitir com clareza e que abra cada coraçãozinho aqui presente para que receba amorosamente uma reflexão coletiva para ajudar na nossa construção, na nossa reforma íntima, tão lutada e tão buscada no nosso dia a dia. Hoje, eu fiz um estudo para falar com vocês sobre o poder da palavra, né? Nós sabemos que o ser humano recebeu o dom da comunicação através das palavras. E nós somos os únicos animais que receberam esse dom, né? Os outros animais se comunicam, mas instintivamente e limitadamente, e não com essa capacidade de interação que Deus nos concedeu. Esse poder nós também temos uma capacidade diferenciada dos outros animais, que é a capacidade teleológica, né? É o dom que nós temos de planejar, de arquitetar as coisas, né? Nós podemos pensar num abrigo e construirmos uma casa. Nós podemos observar uma árvore, observar a natureza e modificar a natureza ao nosso favor, transformando a natureza e a nossa vida ao mesmo tempo, né? Nós nos transformamos a partir do momento que transformamos a natureza também. E essas duas capacidades são inerentes exclusivamente aos homens, às pessoas humanas, né? E nós precisamos ter plena consciência desses dons divinos e plena responsabilidade no uso desses dons que nós recebemos da divindade. Já no Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja como o quão é antigo o Verbo. Deus era o Verbo e tudo se fez a partir do Verbo. Emmanuel diz que a fala é o plasma da inteligência, o fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. A fala representa a tela mental do nosso espírito. É através das palavras que nós nos desvendamos para os outros, né? Que nós nos mostramos. Por mais que tentemos disfarçar, em algum momento ou em todos os momentos de nossa fala, nós nos desnudamos perante o outro. Nós somos reconhecidos e identificados por aqueles que nos ouvem. André Luiz, no livro Sinal Verde, diz: a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos. Toda vez que vamos fazer um diálogo, falar com alguém e estamos sofrendo uma vicissitude forte, que tivemos um problema grave, nosso tom de voz sai alterado sem que percebamos, né? A gente aumenta o tom de voz, fica rude, fica mais grosseiro o nosso tom de voz. Por quê? Porque nas palavras nós carregamos todo o magnetismo das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais verdadeiros. Joana de Ângeles disse: a mente pessimista e inquieta altera a aparelhagem celular e trazem efeitos perniciosos no corpo, desajustando os núcleos de energia e causando processos degenerativos provocados por vírus e bactérias. O pensamento edificante revigora as células e mantém a harmonia.
no livro Autoconhecimento, uma busca interior. E hoje os médicos já sabem, já diagnostica, a ciência já consegue dizer doenças psicossomáticas, né? Que são nos momentos que nós diminuímos a vigilância sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, abrimos a nossa guarda, permitimos que espíritos não tão elevados, menos instruídos, nos inspirem, nos cochichem, e nós deixamos cair a nossa imunidade física. Aí estamos abertos para bactérias, para vírus, para o desenvolvimento de doenças muito graves, como hoje, como diabetes, como depressão, hipertensão arterial, tantas são, quase todas. Talvez a ciência ainda vá chegar à conclusão de que, se formos fortes, seremos imbatíveis, né? Se conseguirmos sempre manter a nossa imunidade alta, através de pensamentos positivos, de sentimentos ilustres, de grandes pensamentos, pensamentos amorosos, nós com certeza não vamos mais permitir que as bactérias nos aflijam, que os vírus nos ataquem, né? E isso tudo nós temos o controle também através do livre-arbítrio, apesar de não ser uma luta cotidiana fácil, né? É difícil e é essa superação que nós buscamos no nosso dia a dia e aqui com o apoio da iluminação espírita, graças a Deus. O dom da comunicação através da linguagem, ela pode alegrar, né? Como também pode desagradar. Favorece a saúde e também provoca doenças. Quando nós estamos felizes, nós produzimos o hormônio que chama endorfina, que nos protege, que nos fortalece, que nos melhora o humor e a imunidade. E quando não, quando estamos tensos, nervosos, chateados com alguma coisa, nós produzimos então, o nosso corpo material produz então adrenalina, que em excesso pode provocar doenças graves, pode nos trazer prejuízos sérios para a saúde. Muito estresse e as doenças que se seguem. Da mesma forma, essas nossas palavras provocam reações naqueles que nos ouvem. No mesmo peso e na mesma medida. Porque as palavras saem pela frente, né? E elas vão carregadas de uma energia de efeito bumerangue, que voltam, que retornam para nós. Aquela energia afeta o outro e volta para nos afetar também. E afeta o outro no corpo espiritual, no corpo mental e no corpo físico também. Os mesmos efeitos que as nossas palavras produzem em nós, produz no nosso ouvinte. As nossas palavras criam continuamente um campo vibratório, né? O nosso corpo espiritual está em constante vibração, positiva ou negativa, atraindo ou repelindo energias boas que poderão nos trazer alegria ou não. E a entonação de voz, nós precisamos vigiar não só o que dizer, mas como dizer, né? Tudo pode e tudo deve ser dito, mas a forma com a qual a gente permite que essas palavras saiam, elas podem sair como perfumes que impregnam a roupa do nosso ouvinte, e esse ouvinte leva como reflexão aquele perfume, que vai fazer alguma diferença no momento em que ele está passando. Mas também podemos fazer com que nossas palavras saiam como um odor fétido, que da mesma forma vai impregnar e que vai prejudicar aquela pessoa no resto do seu dia, às vezes, no resto da sua vida.
O estímulo acontece. Em pedagogia, a gente estuda o reforço, né? A teoria do reforço positivo, do reforço negativo. Faz o teste, gente. Chega em casa e fala para a criança ou para alguém assim, não faz isso, a criança está aqui no degrau e ela vai se atirar e você fala, não faz isso. O impulso é ela pular. O impulso é ela se atirar. Porque o reforço foi negativo. Começou com a palavra não. Começou de forma errada, né? É diferente você chegar na sua casa, perguntar para sua esposa, para sua mãe, para o seu companheiro e perguntar assim: não tem comida? Bom, mas você já perguntou com uma tristeza que eu acho que você queria que não tivesse comida, né? Você já estava procurando um motivo para arrumar uma encrenquinha ali. É diferente você chegar para a pessoa e perguntar assim: tem comida? Você só tirou o não que puxa o restante da frase, né? É a forma de fazer a pergunta, as palavras que você vai escolher usar e o tom da voz. Não surte o mesmo efeito eu chegar para qualquer pessoa e falar assim: eu te amo, pô. Pode sair como um tapa na cara um te ama desse, né? É diferente de você falar suavemente, de você falar sutilmente. E isso tudo a gente vai ali desenhando na nossa tela, na tela que os outros estão vendo, a forma como eu quero ser vista. Se eu quero ser vista como uma pessoa doce, suave, que é prazeroso ouvir, ou se eu quero ser vista como uma pessoa mais autoritária, uma pessoa mais rude, uma pessoa brava, uma pessoa mais revoltada, mais rebelde. É uma escolha que a gente está fazendo a cada momento e que pede uma reflexão continuada e aprofundada. A gente se coloca, todos nós trabalhamos um dia ou estamos trabalhando ou ainda vamos trabalhar, e o quanto é complicado o mundo do trabalho, né? Onde nós temos que conviver com pessoas diferentes, de hábitos diferentes. Como disse aqui a mensagem na abertura, tem o papel do patrão, o chefe tem um papel, o funcionário, o trabalhador tem outro papel. E é esse trabalho em equipe, com compreensão e respeito, que vai chegar num produto final que beneficia a todos envolvidos, né? E a gente sabe o quanto uma palavra áspera de um chefe derruba a nossa produção, derruba a nossa vontade de produzir, a nossa vontade de estar ali. E é muito triste quando a gente tem que trabalhar pensando que aquilo é só o ganha-pão, né? Não precisa ser só o ganha-pão. Pode ser uma das razões da nossa vida, produzir algo para o bem de uma sociedade inteira, né? E nós precisamos cuidar dessas relações no trabalho, da forma como nos dirigimos aos colegas, aos patrões, que todos sejam sempre respeitados e que no momento de uma contrariedade a gente consiga sempre respirar fundo, contar até 10, parar para tomar um copo d'água, pedir ajuda para a espiritualidade que nos inspire, que nos ajude na vigilância. E nessa oração nós com certeza conseguimos o apoio e a força que a gente precisa naquele momento para sair da situação desagradável com sabedoria e principalmente com amorosidade. Todos nós nos sentimos machucados ao ouvir palavras asperamente ditas, né? E desencadeia problemas, eu disse, para o resto da vida, muitas vezes sim. E eu vou aqui pedir licença e me citar como um exemplo. Sou péssima em matemática. Não que isso seja coisa de mulher, né? Porque não tem mais isso que mulher não aprende matemática.
eu tenho dificuldade de matemática por um trauma adquirido no segundo ano do grupo escolar que era naquela época. Na época em que os professores tinham que ser rudes, né, achavam que tinham que ser severos. E para fazer uma continha, uma simples continha de dividir por 2 números dentro da chave, eu tinha que catar o meu lápis, ir na margem do caderno e riscar palitinho. Imagina, se eu tivesse que dividir 212 por 20, eu ia fazer 212 palitinhos na margem do caderno para ir riscando de 12 em 12 para ver quanto que era o resultado daquela conta. Porque eu ainda não tinha entendido o processo do raciocínio. Quando não, a minha professora, que parecia ter 2 metros de altura, né? Porque quando a gente é pequena é tudo tão grande, parou do meu lado, viu o rabisco nas margens do meu caderno e já me juntou aqui pela orelha, né? Eu cresci, fiquei meio pescoçuda por causa disso. Puxou-me pela orelha. Apaga isso agora! Que coisa porca fazer sujeira no caderno. E eu obedeci, né, rapidamente, e nunca mais aprendi matemática. Nunca mais. Todo mundo, todos os outros professores, já passei graduação, passei tudo. Sorte que inventaram calculadora, computador, tudo, porque senão eu estava lá no ensino primário ainda. Enfim, para dizer para vocês das marcas que nos deixam. E duvido que cada um de vocês aqui não tenha uma cicatriz deixada por uma palavra. Todos nós temos. Todos nós temos. Né? Uma palavra que foi dita de uma forma não amorosa. Porque eu posso ser professora e posso precisar ensinar uma criança a não rabiscar o caderno, ensinar um raciocínio, se eu for até a altura dela, olhar nos olhos dela e disser assim, preste atenção que eu vou te ensinar de outro jeito mais fácil. Né? Você está estimulando esta pessoa com as crianças em casa. A gente cresceu e se criou um sistema educativo rude, né? E houve até uma rebelião assim na sociedade quando surgiram aparelhos públicos para cuidar de uma infância, providenciar uma educação diferente, tentar produzir uma criança diferente, um adulto diferente. Foram pensados e criados aparelhos como o Conselho Tutelar, o ECA, né, que dizem que é uma das leis mais modernas e eficazes do mundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a sociedade pensou junto outras formas, que não o castigo no milho, que não a reguada, que não a surra de cinta ou o chinelo voando pela casa. As crianças só são pequenas, elas não são imbecis. O cérebro está em desenvolvimento, isso não significa um retardamento. Elas têm capacidade de compreender. Só que essa compreensão é muito facilitada se tiver temperada com afeto, com amor, com carinho. Todas as pessoas, todos nós somos movidos assim. Né? Quando a gente tem uma imposição, a gente já dá um passo atrás. É quase que instintivo, né? Quando você quer me obrigar, tirar algo de mim à força, que seja o que for. Porque se você chega com jeito, a pessoa vai atender. Se você pede carinhosamente, humildemente, o teu ouvinte vai pensar 2 vezes antes de dizer um sonoro não. Né? Então, nós precisamos essa forma de falar. Temos o dom e precisamos
exercitar o bom uso a cada momento em que formos proferir uma palavra. Tem uma frase que foi dita, eu não vou me lembrar agora por quê, mas diz que se fosse feita uma triagem entre os seres humanos, a partir das palavras, 89% seria acometido de mudez. Poxa, será que 89% do que nós dissemos no dia a dia ou é inútil, não tem um objetivo próspero, ou é uma maledicência? Eu estou nessa observância e acho importante que façamos essa observância, porque 89% é um dado muito assustador, né? Será que dos 100% do que eu disse hoje, tudo isso foi inútil ou não foi para o bem? Né? Mas aí fala assim, mas como então que eu vou controlar o meu estado emocional? Para poder dosar o tom da minha voz, a forma como eu vou dizer e o que eu vou dizer. Como que eu consigo? Porque eu não escolho estar chateada. Eu não escolho ficar nervosa. Eu não escolhi passar por esse problema grave, né? E aí a gente sabe que a gente está se enganando, né, pessoal? A gente sabe, porque se a gente vem à casa espírita, a gente participa dos estudos espíritas, a gente aprofunda um pouco nos conhecimentos científicos e filosóficos do espiritismo, a gente tem que ter a dignidade de saber que escolhemos sim. Escolhemos. Antes de vir, a gente traçou um monte de combinado com o pessoal lá em cima, e a gente tem que ter a hombridade, a dignidade de cumprir esses combinados, passando pelo que tivermos que passar aqui. Ah, porque a culpa é dele. Bati o carro. Já desce falando palavrão, aquele nervoso, aquele clima, aquele Deus me livre. Mas eu não bati porque eu quis, foi a culpa do outro. Sempre a culpa é do outro. Nunca a culpa é nossa, né? A gente é vítima da nossa família, da sociedade, do sistema. Sempre nos colocamos num lugar de vítima. Sempre procuramos o culpado para os nossos problemas. A partir do momento que a gente se agarra nos ensinamentos espíritas, a gente já conquista uma coisa linda, que é a dignidade de ser. A dignidade de assumir a própria vida, assumir o livre-arbítrio. Olha, se eu sofri um acidente ali e tive sequelas, não, a culpa foi do outro, eu estava fazendo tudo certinho, mas eu posso ter já combinado isso antes de vir. Eu já posso ter combinado que eu ia passar por isso. Né? Então, assim, ter sempre em mente que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos sim ter feito esses combinados e assumido de passar por essas provações, né? Para superar as nossas fraquezas, para chegarmos no estádio superior ao que nós nos encontramos, buscar a nossa evolução, que é para isso que passamos por aqui. Isso nos dá uma autoconfiança, uma segurança, né? Para que a gente consiga assumir as nossas responsabilidades de cabeça erguida com a fé no Criador. Com a fé de que estamos sim no caminho certo e estamos amparados, o tempo todo amparados, né? Nossos anjos da guarda estão sempre de plantão aqui, sempre nos acudindo, sempre nos dando força, sempre ali nos inspirando para que a gente mantenha a força interior, para que a gente mantenha a nossa dignidade, que a gente erga a cabeça e diga, eu posso. Essa é a nossa fé. Isso é ter fé.
é dizer eu posso. Rubem Alves, um grande escritor brasileiro, ele inventou uma palavra. E a delícia das palavras, uma delícia das delícias das palavras é que nós podemos inventá-las e reinventá-las, né? E Rubem Alves inventou a palavra escutatória. E ele fez um texto a partir desta palavra, escutatória. E ele diz assim: para ouvir o que é dito, é preciso que haja silêncio na alma. A gente não sabe ouvir o outro sem ficar pensando no palpite que vai dar, sem misturar com aquilo que a gente tem a dizer. Quando há silêncio por dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia e a compreender melhor o outro. Porque a gente ouve superficialmente o outro. A pessoa está te contando um caso e você está pensando no caso que você vai contar logo em seguida. Você vai para um consultório médico e tem que aguardar na fila de espera ali o atendimento, e a pessoa do seu lado começa um diálogo ali natural, porque você está ali parado, é gostoso conversar com as pessoas. E fala assim, você vai consultar? Vim. Então, porque eu estou com varize, porque isso, porque aquilo. Mas a pessoa mal acaba de falar e você já está falando que a sua varize é pior do que a dela. Que a tua doença é mais dolorida que a doença dela. Que o problema é pior do que o problema dela. E fica nessa disputa. A gente não silencia a alma para ouvir o outro. Quando a gente vai ter uma DR, né, vai discutir a relação com o companheiro, a gente já começa um negócio meio armado, porque teve alguma contrariedade para ter a DR. E aí, geralmente, um começa a falar, mas você fez isso assim, eu não gostei, eu gostaria que fosse diferente. E você não está ouvindo o que ele está falando, você está providenciando a resposta. Você está pensando como que você vai rebater aquilo, como que você vai desdizê-lo, como que você vai quebrar a linha de raciocínio dele, reverter o quadro para ele te pedir desculpa e ficar tudo bem. A gente precisa silenciar a alma para ouvir o outro. Se a gente quiser realmente compreender o outro. E compreender o outro é o princípio da convivência boa. Né? Porque o outro é outro. Ele não é parte de nós. A gente precisa parar também no mundo dos relacionamentos com a questão do ter. Né? É o meu marido, é a minha esposa, é meu filho, é meu pai, não é ninguém, é de ninguém. Somos espíritos. Somos espíritos. É o esposo, é a esposa, é o companheiro, é a companheira. Mas não é teu, minha, meu. Não é. Ele é outra pessoa, completamente diferente, com outra formação, com outros gostos. E nos relacionamentos sempre são os opostos bem opostos que se atraem, né? Que é para fazer parte ali do nosso crescimento. Então, assim, um gosta de frito, outro gosta de cozido, um gosta de quente, outro gosta de gelado. E é por quê? Para crescer. Para crescer. Para aprender com o outro. Para desenvolver a tolerância, o respeito, para amar apesar de tudo. Para aprender a amar incondicionalmente. Não é eu te amo se você gostar do filme que eu gosto. Eu te adoro se você gostar do mesmo tipo de música que eu. Né? São nas diferenças que a gente cresce. E é muito importante a gente saber silenciar a alma e aprender a ouvir o outro de coração aberto, olhar no nosso espelho interior para nos avaliarmos. E a partir desta avaliação, desta escolha do que eu quero ser, de como eu quero ser vista, de como eu quero ser tida, é que eu ligo a minha tela
mental para que o outro me veja. Se vai me ver bonita, se vai me ver feia. É a mesma escolha. Se vai me ver tranquila, se vai me ver esbaforida. E o cuidado com as palavras, porque as palavras, numa boa hora, num momento de necessidade, curam feridas. Jesus curou o paraplégico, dizendo: levanta-te e anda. E esse dom da palavra nós temos. O dom da fé, o dom do amor, né? E nós precisamos saber utilizar e aplicar isso no nosso dia a dia, com toda a fé que temos, com toda a confiança, para que com toda a dignidade a gente cumpra o nosso papel nessa etapa. Falemos manso, falemos com cordialidade, falemos amorosamente. Isso não nos faz menos, pelo contrário, isso nos faz muito, infinitamente mais. Mais respeitados, mais queridos por todos aqueles que convivem conosco. Tem uma frase para encerrar que eu acho muito bonito. E não conheço o autor também, Gustavo Ascher. E ele diz assim: não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila. Não é à toa que a palavra coração tem uma oração dentro dela. Tudo que nos toca fundo deve ser respeitado. A religião deve ser sentida com fé, com oração e pureza no coração. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele, pois é na calmaria do coração que a oração se agiganta na alma, nos leva e nos traz pelo melhor caminho, tudo no seu tempo. Que a gente saiba respeitar o nosso tempo, o tempo do outro, com perseverança, com fé, mas principalmente suavemente e amorosamente. Que possamos levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, para que consigamos ser aquilo que precisamos ser. Muito obrigada e boa noite a todas. Boa semana.